Em 1964, o dia 1º de abril, dia da mentira, caiu numa quarta-feira. Eu tinha 15 anos de idade e morava em São Paulo desde 1962. Eu lembro que logo cedo me avisaram que não ia ter aula. Tinha começado a Revolução. Foram então duas mentiras. A primeira, chamar golpe de Estado de revolução. E a segunda, chamar a Revolução de 31 de março, o golpe que na verdade aconteceu no 1º de abril, no dia da mentira. Sem saber nada disso, meu pai, o físico Lauro Xavier Nepomuceno, tinha ido para Brasília. Meu pai era o único autorizado em toda a América do Sul, pela Vicon, fabricante de aviões, de examinar por ultrassom a junção das asas. E a missão dele naquele 31 de março era justamente examinar o avião presidencial. Ele chegou no hangar da presidência, foi preso, interrogado e devolvido para São Paulo. Então essa é a memória um tanto vaga que eu tenho daquele dia da mentira, daquele dia 1º de abril. Já do que veio depois, a minha memória é ampla e bastante sólida. Eu lembro, por exemplo, de como foi começar a trabalhar em jornal quando eu tinha 16, 17 anos. Havia um ambiente pesado, rumores de prisões absolutamente arbitrárias. Eu lembro da aposentadoria de muitos professores universitários, vários deles amigos do meu pai, frequentadores lá de casa, em uma perseguição política implacável, principalmente na Universidade de Brasília. Eu lembro também da notícia de militares que não aderiram ao golpe sendo presos. Eu lembro, como se fosse hoje, da sexta-feira, 13 de dezembro de 1968, quando a ditadura estabeleceu o famigerado Ato Institucional número 5, o fatídico AI-5. O país, que tinha ido dormir preocupado e tenso, acordou metido num pesadelo, numa noite de breu, que iria se estender. Eu, aos meus 20 anos de idade, naquele tempo, confesso que nem nos meus piores presságios eu pude prever o que vinha pela frente. Eu não vou ficar aqui me estendendo, denunciando prisões ilegais, prisões arbitrárias, torturas, sequestros, violações, também de homens presos, não só de mulheres, principalmente de mulheres. Todo tipo de brutalidade, de vexame, além, claro, dos assassinatos. Eu tampouco quero recordar aqui para vocês agora como é que era trabalhar num jornal com um cão censor dizendo o que podia e o que não podia ser publicado. Em março de 1973, eu fui, por vontade própria, morar em Buenos Aires. E lá eu comecei a publicar matérias no jornal La Opinión, que na época era muito importante, e também na revista Crises, uma revista mensal, uma publicação cultural, que foi a mais importante da América Latina, dirigida pelo escritor uruguaio Eduardo Galeano. Resultado, graças ao que eu publicava lá, eu virei inimigo da pátria para a ditadura. E o dia desse estava relendo o meu prontuário no DOPS de São Paulo. E aí recordei como é que eu escapei por um triz de ser preso nas minhas vindas muito rápidas, muito ocasionais ao Brasil. Para os que não viveram aqueles tempos de breu, quero contar um detalhe, só um. Em julho de 74, aproveitando as férias de inverno, um dos meus irmãos, eu sou o mais velho, foi me visitar em Buenos Aires e resolveu ir até a cidade de Mendoza
Ele queria conhecer os Andes. Assim que ele foi reconhecido como brasileiro dentro do trem, os argentinos se afastaram e começavam a gritar e a apontar de maneira muito hostil, dizendo: meningites, meningites. Foi quando a gente ficou sabendo que no Brasil havia um tremendo surto de meningite e que os jornais foram proibidos pela ditadura de informar, de noticiar sobre o surto, a pandemia de meningite. Em julho de 1976, pouco mais de 3 meses depois do golpe sangrento, do golpe militar na Argentina, eu tive de fugir de lá. Fui-me embora para a Espanha, depois para o México. E eu só voltei para o Brasil de vez em julho de 1983, depois de quase 10 anos e meio fora. Eu vi aqui a trôpega retomada da democracia, vi tudo o que aconteceu de lá para cá. Vi o golpe institucional contra a presidente Dilma Rousseff, vi Michel Temer, um ladravaz contumaz, usurpando a poltrona presidencial, enfim, vi o que todo mundo acompanhou. E vi também que durante aquele tempo os militares conseguiram recuperar parte da sua imagem junto aos brasileiros depois de 21 anos de ditadura. E o que vejo agora é assombro puro. Um clima de tensão crescente, com base em arroubos demenciais de Jair Messias. E as fardas, que bem ou mal tinham sido lavadas e passadas, surgindo cada vez mais sujas, mais borradas. Não cabe aqui, creio eu, discutir se há ou não espaço para o golpe anunciado pelo presidente 2 vezes por dia. O que não deveria haver é espaço para que os fardados da ativa sejam de tal maneira conspurcados pelos empijamados, capazes de qualquer coisa para manter seus penduricalhos, suas benesses. E eu acho que também não cabe mais gritar golpe não. O golpe já foi deslanchado. Agora, resta saber até onde ele vai.